funções trigonométricas, né? Enfim, chegamos ao assunto de funções. De fato, que nós aprendemos até aqui essa etapa, foi uma base, um fundamento, para que de fato nós venhamos estar vendo a questão das funções trigonométricas, que acredito que seja a parte mais importante desse curso, né? Nosso curso aqui do ensino médio, o segundo ano do ensino médio. É a parte que nós vamos ver de fato, né? A representação gráfica, desenvolvimento das funções tangente, função cosseno, que são as funções aí periódicas mais importantes, tá? Aí assim, vou procurar simplificar o conteúdo, né? Fazer uma revisão breve sobre o seno, o cosseno e a tangente, para que de fato nós venhamos estar vendo como que trabalha a função trigonométrica, tá? Seria bom nós tivéssemos aula presencial nessa parte, porque tenho certeza que vai gerar muitas dúvidas, mas eu vou procurar estar abordando esse conteúdo da maneira mais simples possível, né? Não vou complicar muito para o lado de vocês, tá? Vou tentar simplificar isso daqui, tá? Não é difícil, mas vai exigir muita atenção de vocês, tá? Para compreender como que acontece, tá? Então, pessoal, as funções trigonométricas, elas são um tipo de função, né? Que geralmente elas vão estar sendo utilizadas quando temos um período acontecendo, né? Eu acho que a parte mais importante das funções trigonométricas é onde envolve um período de evento que vem acontecer, tá? Um exemplo disso é justamente a questão das marés, né? Você percebe que durante um certo tempo as marés elas estão em alta e em outro tempo elas estão em baixa, né? Isso é um exemplo clássico de uma função periódica, né? O que é uma função periódica? São funções que ocorrem em determinado intervalo de tempo. Então, toda vez que nós temos algumas informações, alguns dados, que eles vão acontecer em um intervalo de tempo, né? Ou seja, uma hora está nesse intervalo, outra hora está nesse intervalo, nós temos um exemplo clássico de uma função trigonométrica, né? Do tipo, né? Função periódica, já que elas vão ter um período em que acontece determinado evento, né? Então, basicamente, nós temos as marés, que é um exemplo bem clássico, né? Está tendo um livro de vocês aqui na página, deixa eu botar a página para vocês pegarem aí, tá? Na página 83, que é a parte de função trigonométrica, você vê que ele vai dar exemplo lá das marés, né? Que a determinado tempo, né, intervalo de horas, as marés estão em alta e elas estão em baixa. Então vai ter uma oscilação de valores, né, para uma posição assumida. Isso é exemplo de função trigonométrica, né? E ela vai existir um período de intervalo que vai acontecer as informações que eu quero descobrir. Nós vemos função trigonométrica periódica a todo momento, a todo instante nós vemos isso, né? Se você observar aí os dias da semana, né? Então nós vamos ter sempre 7 dias na semana, né? Então a semana vai durar 7 dias. Terminou essa semana, inicia o primeiro dia da outra semana seguinte. Então vai ter sempre uma oscilação entre 7 dias. Então os meses vão oscilar, os anos vão oscilar. Então vai ter sempre, né? Concluiu aquele ciclo, vamos novamente retornar para ele. Então vai ter um período. Então são eventos que ocorrem, né, em determinado intervalo de tempo. Então toda vez que temos um evento que ocorre a certo momento de um tempo, nós vamos ter a função periódica, né, que é uma das partes mais importantes das funções trigonométricas. Para não ficar só em palavras, coloquei aqui todo o esboço da nossa aula, para que nós vamos entender quais as funções trigonométricas mais importantes, né? Dentre estas, as funções periódicas, né? Que dentro desse assunto de função periódica vamos ter a função seno, depois vamos ver a função cosseno, a função tangente, e nós vamos ver um pouquinho mais de alguns assuntos um pouco mais trabalhados adiante, né? Mas diga-se de passagem, a parte mais importante das funções periódicas é a função seno, a função cosseno e a função tangente, que de fato é o que cai nas provas, né? Então, muita atenção no conteúdo, vou tentar simplificar isso daqui, tá? Vamos lá. Então, das funções periódicas, a primeira delas é a função seno, tá? Que é uma função que é definida de R em R, né? E ela é expressa por essa função aqui, tá? Então, essa é uma função que vai ser expressa sobre o seno de x, né?
e esse x é um ângulo que nós iremos trabalhar, tá bom? Então, nossa função seno vai trabalhar sobre essa expressão, né? F de x igual a seno de x, tá? Vou explicar, primeiramente, o resumo do que seria o seno, do que seria o cosseno e a tangente, para que venhamos entender, né, como que trabalha a função seno. Coloquei aqui a nossa circunferência trigonométrica, né? Nós já estamos habituados a ver nos exercícios, nas aulas, então não é nenhuma novidade para vocês, então não é algo novo, é algo que vocês estão acostumados a ver. Vamos revisar um pouquinho sobre essas informações que estão aqui na circunferência, tá? Veja bem, colocamos aqui os nossos eixos, né? O eixo Y, o eixo X, tá? É importante você saber que a circunferência trigonométrica ela vai funcionar sobre o campo de atuação dela, vai estar nesse intervalo aqui, ó, que vai de menos 1 a 1, tá? Tanto para y quanto para x, né? Nós vamos ter um intervalo que vai de menos 1 até 1 aqui também, tá? Então é importante que vocês saibam disso, é super importante saber disso afinal. Então, o intervalo que acontece a função, o círculo trigonométrico vai do menos 1 até 1, tá? Importante saber isso. Tanto para o eixo y quanto para o eixo x, tá? Esse intervalo. Então a circunferência ela vai ser montada, esquematizada em cima desses pontos destacados, tá? Nós temos aqui o nosso eixo tangente, tá? O eixo tangente que vai demarcar, né, de fato, né, o tamanho da nossa tangente, de fato. Nós temos aqui que o nosso eixo y, que já falei em aulas anteriores, que vai representar aí na circunferência o nosso seno, né? Nosso seno vai ser representado aqui em função, né, do nosso eixo y, e o nosso cosseno, que vai ser representado aqui no eixo x, tá? Então, nós temos nosso seno, o nosso cosseno e a nossa tangente sendo representada por essa reta aqui. Aí, professor, eu esqueci como que encontra aí o tamanho do seno, do cosseno da tangente. Me refresca a memória aí. Vamos lá, olha só. Para nós encontrarmos, por exemplo, eu coloquei aqui um ponto, né? Eu coloquei um arco aqui, pessoal, ó. Coloquei um arco aqui. Chamei esse arco aqui o ângulo de alfa, né? E eu quero saber qual que vai ser o seno em função desse arco aí. Qual que vai ser o seno? Pessoal, é muito simples, né? Basta você pegar o ponto que está marcado, ó, e espelhar ele diretamente no eixo y, que você vai encontrar aqui esse tamanho aqui, pessoal. Esse segmentozinho aqui. E o que é esse segmento aqui? Vai ser o nosso seno, né? O nosso seno é justamente esse tamanho aqui, né? Sendo representado através da imagem que gerou, através desse ponto sobre esse arco, tá? Então, se eu quero saber, em função desse arco aqui, o meu seno, eu posso apenas espelhar, né? Fazer um espelhamento aqui no meu eixo y, que eu vou encontrar essa medida aqui, que é justamente o meu seno, tá? O tamanho do meu seno. E o meu cosseno, professor, como é que eu faço para encontrar? A mesma forma, né? Só que em vez de você espelhar agora para o eixo y, você vai espelhar aqui para o eixo x. Lembrando que o eixo y corresponde aos senos e o eixo x é o nosso cosseno, tá? Então é muito intuitivo. Você vai traçar aqui, ó, espelhar esse ponto aqui, vai espelhar ele aqui no teu eixo x. E essa medida que ele gerou aqui, pessoal, vai ser o nosso cosseno. Tá? Então, a revisãozinha basta para você estar por dentro desse assunto, tá bom? E se faltou falar da tangente, né? E a tangente, professor, como é que eu faço para encontrar a tangente? Pessoal, a tangente, né, não é nada mais do que o espelhamento que vai gerar daqui, né, até o ponto que vai tocar aqui nosso eixo tangente, né? Então, o ponto que sai da origem até o momento que vai tocar aqui no nosso eixo tangente, esse tamanho aqui, ó, vai ser a nossa tangente. Tudo bem? Então, pessoal, até aqui vocês não podem ter dúvidas sobre isso, tá? Então, o que é o seno, o que é o cosseno e o que é a nossa tangente, tá? Super importante saber isso para que venhamos continuar a entender o que seriam as funções trigonométricas, tá?
que mais é importante? É importante que vocês saibam, né, que geralmente, né, nós temos a nossa, em relação ao seno, propriamente dito, vamos falar do cosseno. Vamos falar ainda sobre a função cosseno e função tangente, mas o foco dessa aula de hoje é a função seno, tá? Em relação aos senos, né, a função seno, o que é importante saber? Que nós vamos ter uma certa variação conforme aí o gráfico ele vai se movimentando aqui em relação aos eixos, né? Então, conforme o gráfico ele vai inclinando, nós vamos ter algumas variações. Eu vou só apagar aqui para me dar um espaço para mim poder explicar algumas coisas para vocês, tá? Olha só, vou ganhar um espaçozinho, só para que a gente visualize aqui de fato como que a função seno vai se comportar à medida que eu avanço aqui, né, com o meu arco, né? E na medida que eu avanço aqui, ó a setinha aqui indicando, né, anti-horário, né? Eu vou fazer um movimento anti-horário e vou fazer um movimento, né, que vai variar o meu seno, o cosseno, e a tangente vai variar em função de que ponto eu vou colocar aqui o meu arco, tá bom? A medida do meu arco. Veja bem, olha só comigo aqui. Então, se o nosso seno é toda imagem que gerar aqui no eixo Y, então concorda comigo, pessoal, que vamos supor que o meu seno está aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui em destaque, né? Vamos destacar esse ponto aqui, ponto inicial. Concorda comigo que o ponto inicial aqui vai gerar que imagem aqui no eixo Y? Ó, vamos supor que tem um arco aqui na origem, né? Nesse ponto inicial, ponto zero. Qual que vai ser o seno, a função seno em relação a esse ponto aqui? Não é só espelhar esse ponto aqui no eixo Y. Quando você fizer o espelhamento, o que vai acontecer? Tu vai encontrar quanto aqui em medida em relação ao seno? Não é zero? Então vai dar zero, porque quando você espelhar aqui, ó, fizer o espelhamento aqui, você vai encontrar justamente o ponto da origem. Então, no começo aqui, nós vamos descobrir que o nosso seno, que é a função seno, para o início aqui do meu primeiro ponto, eu vou encontrar como seno zero a resposta. Então, eu posso dizer que nesse intervalo de tempo aqui, que vem do nosso começo, do nosso arco, nós vamos ter aqui zero de variação para o eixo, para o seno, né? Para a nossa função seno. Então, nesse ponto aqui, ó, vai gerar uma imagem aqui na origem. Então, nossa variação aqui vai ser zero. Agora, note uma coisa. Vamos supor que eu vou aumentar o meu arco aqui, né? Vai ser aumentado aqui, ele vai crescer, crescer, crescer. Então, perceba que a medida, olha só, olha o que acontece. À medida que eu vou aumentando aqui, ó, que vai subindo aqui o meu gráfico, né, que vai movimentando aqui em relação à minha circunferência, o que vai acontecer? Nós vamos assumir valores para a nossa função seno, não é verdade? Nosso seno vai assumir valores em relação a isso. Se eu, por exemplo, colocar aqui e vou subir meu arco, vou colocar mais ou menos nesse ponto, quanto que vai dar aqui o meu seno? Então, vamos supor que vai dar nesse ponto aqui. Então, coloquei o meu arco e ter esse ponto. Quanto que vai dar em seno? Então, basta espelhar aqui, ó. Vou espelhar. E esse ponto aqui vai ser o ponto que vai te indicar a medida, né? Que vai dar aqui até aqui do teu seno. Então, a todo momento que eu aumentar aqui o comprimento do meu arco, né? Que eu aumentar ele aqui, eu posso ter diversos valores aqui que o seno vai assumir. No intervalo de 0 a 1, tá? É importante saber isso, tá bom? Que o intervalo, tanto para o seno quanto para o cosseno aqui, vai ser sempre de 0 a 1. Então, ó, o nosso seno ele vai assumir valores que vão desde 0, né? Quando que ele vai ser 0? Quando, né? Nosso espelhamento aqui, ó, vinha da origem até chegar nesse ponto aqui. À medida que ele for subindo aqui o arco, né? Ele for subindo, percebe que ele vai assumindo outros valores aqui, vai chegar até o ponto que chega aqui, 90 graus, né? Ponto máximo em relação a esse quadrante, né? Vai ser o ponto que vai atingir o ponto 1, de medida 1. Então, qual que vai ser o meu seno? 1. Então, quando chegar em 90 graus aqui, nós vamos encontrar 1 como representação para o nosso seno. Tudo bem? E à medida que vai avançando aqui, ó, vamos supor que vai abrir mais aqui esse arco, vai aumentar, aumentar, aumentar. O que acontece, né? Quando ele vai aumentando, vai ter uma variação, né? Que vai sair de 1 até chegar aonde? Vai diminuindo, né? Vai perceber que ele vai diminuindo cada vez mais. Diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais, até chegar aqui em 180 graus, que é o nosso π. Quando ele chegar aqui,
Qual que vai ser a minha medida no seno? Se você espelhar daqui no eixo Y, vai ser 0, né, pessoal? Então, vai dar 0 aqui com minha resposta. Tá bom? Então, aqui vai ser 0. Então, resumidamente, né, quando nós variamos aqui o nosso arco, nossa medida angular, ou então o comprimento do nosso arco, nós podemos assumir valores que vão de 0 até 1 para o nosso seno. Tá? Sempre de 0 até 1. Tá bom? Então, por isso que a nossa função seno, ela trabalha em função do seno do ângulo, o seno de x. Tá bom? Então, pessoal, o que é importante perceber? Aí você vai observar uma coisa, tá? Vamos para a nossa variação aqui. Nós já vimos que quando nós temos valores, né? Valores de arcos, que eles estão entre o primeiro aqui quadrante, né? Dentro do primeiro quadrante, o teu seno ele vai ser crescente ou ele vai ser decrescente? Ele vai ser crescente, né, pessoal? Porque ele vai assumir valores, né? Que ele vai sempre crescer aqui, ó. Ele vai sair do zero, do valor inicial, que é 0, espelhado aqui na origem, né? Nosso ponto O. Ele vai crescer, 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 e vai chegar até o ponto máximo, que é 1. Então, todo valor que a tua função seno tiver no primeiro quadrante, ele vai ser crescente. Concorda comigo? Pessoal, porque ele vai sair de 0, então ele vai se espelhando. Se chegar até aqui nesse ponto, por exemplo, qual que vai ser a função seno? Qual que vai ser o valor? Abaixo de espelhar aqui, ó, vai ser esse tamanho aqui, ó. E esse tamanho aqui não está positivo, essa parte de cima do eixo Y não é positiva, então aqui vai ser um ponto positivo. Então, qualquer valor que assumimos aqui, ó, independente de qual posição, até chegar aqui no nosso 90 graus, nosso ponto aqui, vai ser sempre positivo, vai ser sempre crescente. Então, nós podemos dizer que no primeiro quadrante, todo valor que tiver o seno, a função seno, ele vai ser crescente. Tá? Por quê? Porque qualquer ponto que eu colocar aqui, ele vai espelhar uma imagem aqui, ó, positiva. Sempre do 0 até o número 1. De 0 até 1. Nunca vai vir para a parte negativa, né? Então, ele vai ser sempre crescente. E o que é crescente? Quando é maior do que 0, né? Então, tudo que é maior do que 0 é crescente. Então, qualquer ponto que eu colocar aqui, ó, no meu arco, em relação ao primeiro quadrante, vai ser positivo. Tudo bem? Isso aqui realmente é um pouco difícil de explicar isso daqui, mas eu acredito que deu para entender essa parte, tá? Se tiver dúvida, vocês procurem comentar, perguntar a parte que tem dúvida. E comente lá no chat, porque eu vou tentar lhe ajudar. Tá? Isso aqui é a parte mais difícil de explicar de função sobre os ângulos, a parte de trigonometria. Então, fique muito esperto sobre isso aqui, pessoal. Tá? Então, primeiro quadrante, todo valor que assumir aqui ele vai ser crescente. Professor, e no segundo quadrante? Vamos analisar. Tá? Olha só. Se você observar, vamos supor que está aqui, sai do primeiro quadrante, né? Passou de 90 graus, ele vai assumir aqui esses valores aqui, ó, até chegar em 180. Concorda comigo, pessoal, que qualquer valor que nosso seno assumir, né, e espelhar aqui, para ser sempre tem que espelhar no eixo Y, né? Ele vai sair de 1, né? Ele vai sair do valor 1, e ele vai reduzir, 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 até chegar onde? Em 0, não é? Então, ele vai sair de 1 e vai reduzir e chegar até 0. Então, significa que no segundo quadrante, né, os valores da função seno, elas vão assumir valores que eles vão ser decrescentes. Tá? Então, vão ser decrescentes. Porque vai sair de 1, o maior valor possível, e vai reduzir até chegar em 0. Então, quando o arco chegar no ponto π, né, π radianos, quanto que vai gerar na minha imagem no eixo Y, né? Se você gerar a imagem aqui, ó, vai gerar aqui bem na origem. E a origem é 0, né, pessoal? Então, se você vier aqui, vamos supor que nós estamos no começo aqui, né? Você descer, 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 ó. Você estava em 1, certo? Estava em 1. Você começou a descer, chegou mais ou menos aqui. Então, aqui, ó, vai gerar a imagem lá, ó, que vai ser o quê? Menor do que 1. Já que o valor 1 vai ser de 0 até aqui, né? O tamanho do 1 vai ser esse tamanho aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó. Então, aqui vai ser 1. Então, quando chegou mais aqui, ó, diminuiu. Então, vai só diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. E toda imagem que gerar ali, ó. Então, toda imagem que gerar aqui,
esse ponto aqui, por exemplo, ó, olha o tamanho aqui que vai ser, ó. Vai ser esse tamanho. Então, eu percebo que esse tamanho aqui, ó, ele é menor do que 1, não é? Então, todo valor que assumir aqui no segundo quadrante, ele vai ser decrescente. Então, é muito importante saber isso. No primeiro quadrante, todo valor que assumir aqui daqui do zero, né? Até o 90 graus aqui, nós vamos estar crescendo, né? Então, quando você espelhar aqui, ó, vai dar uma imagem positiva, vai ser crescente. Vai sair do zero até chegar em 1. Quando você passar do 1 aqui 90 graus, que entrar no segundo quadrante, você vai perceber que vai sair do 1 e chegar a 0. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter crescente, decrescente. E no terceiro quadrante? Vamos analisar aqui uma coisa. Ó. No terceiro quadrante, né, nós saímos do zero. Tá? Nós saímos do zero aqui. Ó. Vamos supor que vamos descer mais um pouquinho aqui. Ó. Tá? Descer um pouquinho. Quando você espelhar, né, espelhar aqui no eixo Y, que é o eixo dos senos, o teu seno vai ser decrescente ou crescente? Vai ser decrescente, pessoal. Por quê? Olha só, olha o espelhamento aqui. Ó. Então, vai dar essa imagem aqui. Ó. Esse tamanho aqui. E que tamanho é esse? É o tamanho que está menor do que zero, não é? O zero é aqui, pessoal, a origem. Então, vai ser um ponto que vai ser... Então, vai gerar uma imagem, né? Vai gerar uma imagem desse tamanhozinho aqui, ó. Que é o quê? Daqui para cá vai ser o quê? Menor do que zero. Não está na parte negativa do eixo Y? Se está na parte negativa do eixo Y, então vai ser decrescente. Por quê? Ó, saiu do zero, né? Então, nós saímos do zero e chegamos aqui em um valor que está decrescendo até chegar aonde? Até chegar no menos 1. Então, qualquer valor que assumir aqui, ó, qualquer valor que assumir no terceiro quadrante, vai gerar, né, uma imagem lá no eixo Y menor do que zero, ou seja, decrescente. Então, aqui vai ser... No terceiro quadrante, o valor que vai assumir vai ser decrescente. Estão percebendo isso, pessoal? Então, ó, qualquer valor que assumir aqui, ele vai gerar uma imagem lá na parte negativa do eixo Y. Então, por isso que vai ser valores decrescentes da função. Tá? Porque nós estamos comparando em relação ao eixo Y, que é o eixo dos senos. Tudo bem? Professor, e no quarto quadrante? Vai ser decrescente ou crescente? Aí, pessoal, eu vou apagar aqui, ó. Essa parte do cosseno, que por enquanto não nos interessa, né? O que nos interessa são os senos, tá? Você vai perceber o que aqui na parte do quarto quadrante. Olha o que acontece. Nós vamos sair aqui do menos 1, né? Veja bem. Vamos sair do menos 1 e vamos começar a subir aqui, né? Vamos subir, 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 subir. Se eu pegar, por exemplo, um ponto que está mais ou menos aqui, e vou querer saber qual que vai ser o seno dele, então vamos lá, vamos espelhar aqui, ó, no eixo Y. Vai ser mais ou menos aqui assim. O que está acontecendo? Eu saí aqui do menos 1. À medida que eu vou avançando aqui, ó, no quarto quadrante, o que vai acontecer? Ele vai regredindo, né? Então, ele vai tendendo a aumentar. Ou seja, vai sair do menos 1, vai diminuir, diminuir até chegar aqui no zero novamente, não é? Então, significa que no quarto quadrante, né, a nossa variação ela vai ser crescente. Tá? Crescente. Porque vai sair do menos 1 e vai crescer, com tendência a chegar no zero, né? E quando chegar aqui no primeiro, novamente vai começar a crescer, crescer. Então vai ter um ciclo, né, pessoal? Então vai acontecer um ciclo, né? Que nós chamamos de período, né? Vai ter um período acontecendo aí na nossa função seno, né? Então vamos ter um período que vai crescer, um período que vai decrescer, e assim concluindo esse ciclo, vai ter sempre essa volta. Então, ó, para memorizar, primeiro quadrante e quarto quadrante, a sua variação ela vai ser sempre crescente. Então, os valores que assumir na função em relação ao seno vão ser crescentes. Já no segundo e no terceiro quadrante vão ser decrescentes, por conta dessa variação que vai acontecer aqui na tua circunferência trigonométrica, tá? Então, é assim que nós iremos analisar a nossa função seno, tá? E em relação ao sinal, pessoal, em relação ao sinal, basta observar aqui, né, a nossa variação, que você vai ter a noção bem interessante de como que vai acontecer. Ou então você vai pegar aqui, ó, a tua noção, né, intuitiva dos intervalos, que você vai identificar se vai ser positivo ou negativo. Quando que a função seno ela vai ser positiva? Quando estiver aqui no primeiro
Vou botar aqui, ó, no primeiro ou no segundo quadrante. Por que, professor, isso acontece? Vamos analisar aqui, ó. Quando estiver no primeiro quadrante, pessoal, a tua função em relação ao seno, o espelhamento aqui do seno, ele vai sair de 0 até chegar em 1. Concorda comigo? Acabamos de ver isso, né? Vai ser crescente. Aí agora, quando ela passar aqui, ó, passar do número 1, chegou aqui no topo, número 1, e ela vinha até os 180 graus, que é o segundo quadrante, o que vai acontecer? Ela vai assumir o valor 1 até chegar onde? Em 0. Então vai ser o quê? Positivo ou negativo? Pessoal, do número 1 até o número 0 é positivo. Não é positivo? É. Todo valor que assume de 1 até 0 é positivo. O que é negativo? Valores que são abaixo de 0. Então, professor, mas o senhor disse que estava aqui decrescendo. Realmente ela vai decrescer. Mas você percebe que ela vai decrescer de 1 até chegar no máximo em 0. Pessoal, qualquer valor que venha de 1 até 0, ele ainda é positivo. Concorda comigo? Então, todo valor que for de 1 até 0 continua sendo positivo. Então, por isso que a tua função, o sinal dela vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante, tá? E aqui embaixo, professor, no terceiro e no quarto, vai ser negativo. Quer ver? Olha só. Então, quando a tua função ela chegar aqui no 180, que ele começar a descer aqui em relação ao terceiro quadrante, observa que qualquer ponto que vai gerar aqui, ó, vai gerar valores negativos, porque está na parte negativa, né, do teu eixo Y. Então, ó, qualquer valor que tu espelhar aqui vai dar na parte negativa. Então, vai ser o sinal sempre negativo, tanto aqui no terceiro, quanto aqui no quarto quadrante. Só vai gerar positivo quando passar pelo primeiro e pelo segundo. Tudo bem, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? Isso aqui é realmente difícil de explicar. Eu acho que é a parte mais difícil que os alunos tentam compreender. Se gerar alguma dúvida ainda, eu peço que vocês estejam perguntando, tá? Então vamos lá. Vamos monitorar o tempo para ver aqui. Só um minuto. Então vamos lá, pessoal. Então para finalizar, vamos pegar aqui essa noção aqui e jogar no nosso gráfico aqui, tá bom? Como que vai ficar? Se você pegar esse entendimento aqui e jogar aqui no teu gráfico, né, nesse sentido aqui, o que vamos encontrar? Ó, nós temos aqui do menos 1 até 1. Então, todo valor que assumir a tua função, ele vai te sumir nesse intervalo aqui, ó. Não pode passar disso. Por quê? Porque o teu tamanho, o teu comprimento aqui, né, a medida, o intervalo de medida da tua circunferência está entre 0 e 1. Sempre 0 e 1. Ou para positivo ou para negativo. Tá? E em relação ao eixo Y, que é o eixo dos senos, né, ou vai ser menos 1 ou vai ser 1. Esse é o intervalo que ela vai trabalhar. Nós vamos ver que elas vão assumir valores que vão ficar oscilando, né? Vai ter uma oscilação aqui sendo gerada nessa parte do gráfico. Então vamos observar. Quando nós temos aqui o valor 0, né? O valor 0, vamos começar aqui, ó. Vamos perceber que ele vai assumir daqui. Vou marcar aqui a parte que ela vai variar, né? A variação vai ser sempre entre o menos 1 e 1. Vamos supor que tem um inicial aqui, ó. Entre o primeiro, olha só, entre o primeiro quadrante, né? Do valor inicial 0 até π sobre 2, né? Que é o nosso 90 graus aqui. O que vai acontecer? O teu gráfico ele vai oscilar mais ou menos assim, ó. Vai chegar lá no 1, né? Ele vai sair do 0, ó. Presta atenção, observe bem, pessoal, ó. Ele vai sair do 0 e chegar aonde? No 1. Concorda comigo? Vai sair do 0, ó, vai crescer até chegar no 1. Então ele vai ter esse formato aqui, ó. Quando ele chegar no 1, o que acontece quando ele chegar no 1? Ele vai começar a diminuir, ó. O gráfico vai começar a descer, ó. Descer até chegar em 0 novamente. Então vai acontecer isso, ó. Ó, ele vai descer, descer, descer. Chegou em 0, né? Chegou em 0 aqui, ó. Aí ele vai passar para qual quadrante? Ele vai agora para o terceiro quadrante. Então ele vai sair de 0 e vai decrescer negativamente até o menos 1. Então ele vai descer, 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 até chegar aqui no menos 1. Ó. Tudo bem? Essa parte aqui. Chegou aqui no menos 1, ele vai começar a subir de novo, ó, até chegar no 0. Ó. E chegou aqui no 0, acabou o teu período. Então, pessoal, esse zigue-zague que aconteceu aqui nós chamamos de período, né? É chamado de período da tua função seno, né? É o período da função seno. Que ele vai variar de 0 até quanto? Ó,
vai sair de 0, né? Até o valor que vai dar 360 graus. Isso em radianos, que vai ser quanto? Quanto que vale 360 graus em radianos, né? 2π. Então vai variar de 0 a 2π. Então o valor que vai assumir aqui, ó, vai ser o 2π. Tá? Aí é interessante observar aqui uma coisa. Ó. Quando nós temos aqui, dá para nós separarmos os quadrantes, pessoal. Olha. Então se eu sair do 0 até chegar aqui mais ou menos nesse intervalo aqui, ó. Então do 0 até 1, nós temos aqui o nosso primeiro quadrante aqui, ó. Primeiro quadrante. Quando eu saio de 1 até chegar em 0, esse formato aqui, ó, essa parte aqui, nós temos aqui o nosso segundo, né? Vou até dividir aqui, ó. Tá? Para que você visualize isso. Ó. Então, do 0 a 1, primeiro quadrante. Do 1 até chegar no 0 aqui, ó, nós temos aqui o nosso segundo quadrante. Opa, deixa eu tentar colocar aqui, ó. Primeiro e segundo. Quando ele chega aqui no 0, que ele vai descer para o terceiro quadrante, ele está indo para cá, ó. Ele vai sair daqui e chegar aqui no -1. E aqui nós temos aqui o nosso terceiro quadrante aqui, ó. Tá? Esse pedacinho aqui. E por último, o nosso quarto quadrante, tá? Que vai sair do -1 até chegar aqui no 0 novamente, né? Então nós vamos ter esse ciclo, que vai variar o quê? Aqui vai sair de 0 radianos, ele vai chegar aqui, deixa eu apagar. Olha só. Ele vai sair de 0 radianos, chegar em π sobre 2. O que é π sobre 2? 90 graus. Então ele vai decrescer aqui e chegar até onde? Até esse ponto aqui, que é quanto? 180, que é π. Né? Chegar em π, vai decrescer novamente, chegar aqui na parte negativa, aqui, ó, que é 3π sobre 2. Vou até colocar aqui, ó, que é 270 graus. E vai fechar aqui em 2π, que é 360 graus. Então isso aqui é o nosso período, não é? O período que vai ser gerado aqui no nosso gráfico, nossa função seno, tá? Então, nós podemos chamar o período, pessoal, de tudo isso aqui, ó. Ó, vou colocar aqui, ó, que vai aqui do valor 0, né, até chegar aqui nesse tamanho aqui, ó. Esse aqui é o período, né, que vai daqui até aqui. Aí você pode perguntar, professor, e para por aí? Não, aí continua, né? Aí vai outro período, vai... Opa, passou aqui na parte de cima, não pode, né? Aí ele vai aqui, ó, descendo, subindo. Então vai ter esse zigue-zague aí. Então por isso que a função seno é função periódica, né? Porque ele vai assumindo valores que vai de 0 a 1, 0 a 1, -1, né? Vai assumindo esse zigue-zague aí. Por isso que ela tem um período, né? Tal intervalo de tempo está na altura, ela vai crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. Então isso acontece sempre, tá? Então é basicamente isso aí, pessoal, tá? Vai de 0 a π sobre 2, desce aqui para π, depois vai para 3π sobre 2 e termina aqui em 2π o primeiro ciclo, tá? É nós chamamos de período, tá? Sempre nessa imagem aqui, ó. O que é a imagem da função? É os valores que podem assumir, né? Vou até colocar aqui a imagem. A imagem da função vai ser o intervalo que está entre -1 e 1. Já que ele vai sair só de -1 até no máximo 1. É os valores que podem assumir no eixo Y, tá? E o teu período, né? Você coloca aqui 2π. Por quê? Porque ele começa em 0 e vai terminar aqui, ó, em 2π, que é 360 graus, tá? Então, se perguntar na prova qual que é o período da função seno, ele vai de 0 até 2π. Aí depois continua novamente, tá? E a imagem vai de -1 até 1. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Tentei explicar o mais simples possível. Se existe alguma dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Eu sei que isso é até difícil, mas com calma nós iremos entender ele, tá? Então, até a próxima aula. Até mais.